Você já ouviu a terceira parábola de Jesus, a parábola do grão de mostarda? Tão curta, tão simples, tão fácil de decorar, você pode até pensar que foi feita para crianças. Mas e se eu te dissesse que essa história pequenininha carrega um reino tão vasto que pode quebrar todas as limitações que você já aceitou? Em algum momento, você pode ter aprendido a se contentar, a manter seus sonhos pequenos, suas orações pequenas, suas expectativas minúsculas. Você foi ensinado a medir seu valor pelo que pode ver, pelo que pode contar, pelo que faz sentido. Mas Jesus ousou dizer: o reino de Deus começa como um grão de mostarda, menor que todas as sementes, quase invisível, facilmente esquecido. Mas com o tempo, torna-se uma árvore tão grandiosa que os pássaros do céu vêm descansar em seus galhos. Essa parábola não é uma decoração, é uma confrontação. Ela pergunta a você: você se contentou com pouco quando Deus te chamou para crescer? Porque lá no fundo, você sabe, Deus não te salvou para permanecer pequeno. Ele não te resgatou para que você se escondesse numa zona de conforto espiritual. Ele te plantou para crescer, para se expandir, para encher a terra com o poder imparável do seu reino. E talvez você tenha duvidado disso. Talvez tenha pensado: minha fé é fraca demais, minha história é muito quebrada, minha vida é comum demais. Mas essa parábola é seu lembrete. Começos pequenos são a especialidade de Deus, e o grão de mostarda minúsculo dentro de você carrega o DNA de um reino que não pode ser abalado. No final deste vídeo, você não vai apenas recitar a história do grão de mostarda, vai retomá-la, vai se maravilhar com ela, vai entender o que ela exige da sua vida agora. Porque Jesus não estava apenas falando de uma semente, ele estava falando de você. Esta é a terceira parábola de Jesus, explicada como você nunca viu. Ao final deste vídeo, você entenderá o que essa parábola significa e o que ela significa para você. Oramos para que esse ensinamento te ajude a conhecer melhor a Deus e a se aproximar mais dele. Se essa palavra mexer com você, não esqueça de curtir e compartilhar para que outros também possam romper com o pensamento pequeno e despertar para seu chamado no reino. Então, vamos começar. O grão de mostarda nos dias de Jesus era conhecido por todos. Uma semente simples, comum, tão pequena que você poderia perdê-la num sopro de vento. Uma partícula quase invisível, tão insignificante que nenhum fazendeiro se gabaria por plantar uma delas. Era pequena, insignificante, praticamente invisível. Mas todo judeu que ouvia Jesus naquele momento entendia algo poderoso sobre ela. Embora o grão de mostarda começasse sendo o menor no jardim, ele cresce e se torna um arbusto tão grande, tão selvagem, tão imparável, que ocupa todo o espaço ao redor. Jesus escolheu o grão de mostarda de propósito, porque seu povo ansiava por uma revolução enorme, gloriosa, imparável, uma tomada de poder imediata do reino com espadas, soldados e milagres sob comando. Eles esperavam o Messias chegar com poder resplandecente. Eles queriam algo grandioso, mas Jesus queria que eles vissem algo muito mais escandaloso. O reino começa quase sem nada. Um sussurro de verdade, uma fagulha de esperança, uma pequena decisão de crer. Um único sim plantado no solo de um coração disposto. Era ofensivo de verdade. Como Deus poderia comparar seu reinado glorioso a algo tão pouco impressionante quanto um grão de mostarda? Como a agenda do céu poderia parecer tão esquecível? Mas era exatamente esse o ponto que Jesus queria mostrar para eles. E para nós, o poder de Deus não precisa se anunciar para mudar o mundo. Ele não precisa de aprovação, nem de aplausos, nem mesmo da sua confiança. Ele só precisa de espaço para crescer. Na antiga Israel, as mostardeiras eram conhecidas por sua teimosia.
Uma vez que criavam raízes, não tinham como conter. Elas se espalhavam, invadiam, cresciam onde ninguém queria. Desafiavam o controle. Suas raízes quebravam paredes. Seus galhos invadiam lugares onde você jamais pensaria. Jesus não estava apenas descrevendo uma fé bonitinha que fica quietinha no seu coração. Ele estava falando de uma fé explosiva, uma força imparável e transformadora. Um reino que vai crescer através dos impérios, das perseguições, das prisões, das traições, através dos séculos, até o dia em que toda a terra estará coberta por sua sombra. Não é à toa que ele escolheu o grão de mostarda, uma promessa subversiva, uma revolução dentro de uma casca do tamanho de um grão de areia. E aqui está o desafio para você, amigo. E se o reino de Deus ainda estiver plantado em começos pequenos? E se o sonho, que você acha pequeno demais, está prestes a romper as paredes de tudo que você chamou de impossível? E se a fé que você pensou ser fraca demais vai dominar o território da sua vida, ultrapassando todo medo, toda dúvida? Jesus não escolheu o grão de mostarda para te fazer sentir pequeno. Ele escolheu para te dizer que pequeno nunca é o fim da história. Se Deus planta, crescerá. Se Deus fala, multiplicará. Se Deus sopra, nada na terra pode deter. Esse era a esperança que ele dava aos seus ouvintes, e é a mesma esperança que ele te dá hoje. Você já olhou para a sua fé e se perguntou: Deus, isso realmente basta? Essa oração tremida, essa esperança minúscula, essa coragem quase inexistente pode realmente fazer diferença? Jesus sabia que você faria essa pergunta, por isso apontou para o grão de mostarda. Porque o reino de Deus é construído em uma fé sagrada, que começa pequena, mas não para aí. O paradoxo é que seus começos são sempre menores do que parecem. Quando Deus escolheu um homem para ser pai de uma nação, ele escolheu Abraão, um velho errante, sem filhos, sem nada além de uma promessa. Quando Deus escolheu um líder para libertar Israel, ele encontrou Moisés, um pastor exilado fugindo de acusações de assassinato. Quando Deus escolheu um rei, ele escolheu Davi, um menino pastor esquecido, ignorado pela própria família. Quando Deus enviou seu Messias, ele o envolveu em fraqueza humana, colocou-o em uma manjedoura e o deixou crescer sob a opressão romana. Toda vez o padrão é o mesmo. Deus começa pequeno, mas ele nunca fica ali, porque no reino, pequeno nunca é insignificante, pequeno nunca é inútil, pequeno nunca é esquecido. Pequeno é apenas a semente, e as sementes carregam um poder que ninguém vê. Uma semente não parece um pomar, mas dentro dela carrega florestas. Uma semente não parece um movimento, mas dentro dela carrega gerações. Uma semente não parece o reino de Deus, mas dentro dela carrega o próprio reinado do céu. Jesus quis que soubéssemos disso porque ele sabia o quão fácil é nos desanimarmos. Queremos o avanço agora, queremos o avivamento agora, queremos poder instantâneo, fruto instantâneo, influência instantânea. Mas Deus não constrói seu reino por espetáculo. Ele o constrói por sementes, porque sementes crescem devagar, crescem profundas antes de crescerem altas. Elas rompem o solo duro na escuridão antes que alguém veja a luz. Elas enfrentam resistência, lutam por oxigênio, desafiam a terra que tenta enterrá-las. E você também. Talvez agora você se sinta enterrado. Talvez suas orações pareçam escondidas. Talvez seu chamado pareça pequeno demais para importar. Mas, amigo, você não está enterrado, você está plantado. Deus te escondeu, porque Ele pretende te fazer crescer. Ele começou você pequeno para mostrar ao mundo a sua grandeza. Ele deixou sua fé parecer fraca, para revelar sua força imparável. Porque o que começa no oculto um dia se tornará impossível de ignorar. O que começa na sua obediência silenciosa, um dia será abrigo para outros. O que começa no seu menor sim, um dia pode abalar nações. Esse é o reino.
Esse é o grão de mostarda. É assim que Deus trabalha, repetidas vezes. Então, não despreze o dia dos pequenos começos. Não se desculpe pelo que parece inacabado. Não recue só porque ninguém ainda vê. Porque o reino que você carrega não pode ficar pequeno. Ele foi feito para crescer. E se Deus plantou isso em você, é imparável. Talvez sua fé pareça um sussurro, uma oração tremida às 3 da manhã, uma esperança pela metade que treme toda vez que a tempestade vem. Tão pequena que você se pergunta se Deus sequer nota. Talvez você tenha medido sua fé pelo volume, pela confiança, pelo brilho e se achou desqualificado. Talvez você tenha olhado para outros com testemunhos altos e chamados grandes e tenha sentido sua pequena chama diminuir ainda mais. Mas aqui está o escândalo do grão de mostarda. Ela é suficiente. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, move-te daqui para ali, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. Por quê? Porque o poder nunca esteve no tamanho da sua fé, mas onde sua fé está enraizada. Uma semente de confiança em um Deus ilimitado é mais forte que 1000 vozes de dúvida. Uma semente de entrega plantada em um Deus fiel é mais imparável que todos os medos tentando te silenciar. O reino não exige fé perfeita. Não precisa de um currículo impecável. Não espera que você se sinta espiritualmente suficiente. Só pergunta, você vai plantar o que tem? Porque a semente não cresce impressionando ninguém. Ela cresce sendo plantada. O menor ato de fé, uma oração que você mal consegue sussurrar, um passo de obediência que te assusta, uma confissão que você adiou por anos, um sonho que você se recusa a enterrar. Deus vê tudo isso e promete cultivar, regar, proteger, soprar sobre isso até que seus galhos se espalhem tanto que outros encontrem sombra no que você um dia achou sem valor. Veja, a fé não funciona pelos seus sentimentos. Funciona pela fidelidade de Deus. Não depende do seu humor, depende da palavra dele. E a palavra dele diz que a menor fé pode mover montanhas. A menor obediência pode mudar uma linhagem. O menor sim pode abrir um propósito do tamanho do céu. Então não recue, não silencie essa semente. Não rotule seu começo pequeno como fracasso. Deus nunca faz isso. Porque o que parece pequeno demais para importar é exatamente o que Deus ama multiplicar. Você pode ainda não ver os galhos, pode não ver o fruto, pode ainda se sentir enterrado em dúvida, vergonha e medo. Mas se você entregou sua semente a Ele, Ele está trabalhando, mesmo agora, mesmo no subterrâneo, mesmo quando você não sente nada. Sua fé é suficiente, seu grão de mostarda é suficiente, porque o Deus que te plantou é mais que suficiente. Nesse momento, a multidão deve ter se aproximado, porque grão de mostarda, claro, eles conheciam. Cresce, se espalha, se recusa a permanecer pequeno. Mas então, Jesus acrescentou algo radical. Ela se torna uma árvore para que os pássaros do céu possam fazer seus ninhos em seus galhos. Mateus 13:32. Pássaros fazendo ninhos em seus galhos, uma imagem de refúgio, um símbolo de nações, um sinal de que o que cresce da sua obediência escondida não vai só te alimentar, vai abrigar outros. Esse é o mistério da influência. Você achava que sua fé era pessoal, que seu sim era só sobre sobreviver. Mas Deus sempre quis que seu grão de mostarda crescesse galhos tão largos, tão fortes, tão indiscutíveis, que outros encontrassem segurança ali. Porque o reino não cresce para se preservar, ele cresce para acolher. Cresce para receber os quebrantados, para dar sombra aos cansados, para alimentar os famintos, para abrigar os excluídos. Esse é o sonho de Deus, que seu ato minúsculo de fé se multiplique em um testemunho tão grande que se torne um lugar de descanso para quem não tem outro lar. Veja, há uma razão para o inimigo querer manter sua fé pequena. Se ele conseguir te calar,
Você nunca será um galho. Se conseguir te manter com medo, ninguém achará descanso na sua sombra. Se conseguir te convencer que sua história não vale nada, ele pode roubar uma geração inteira do abrigo que você deveria dar. Porque sua história importa, sua libertação importa, seu testemunho importa, sua cura importa. O que Deus está cultivando em você não é só para você. É para toda a alma que um dia vai se derrubar na sua presença e encontrar esperança, porque você se recusou a permanecer pequeno. Pense nos pássaros, aqueles que precisam de um galho, as crianças crescendo com medo, o amigo que não conhece o amor, o vizinho que ora silenciosamente por uma prova de que Deus é real, os errantes feridos que vão repousar nos galhos da sua fé. Sua vida se torna um galho para eles, sua coragem se torna um galho, suas orações se tornam um galho, seu louvor se torna um galho, seu perdão se torna um galho, sua transformação se torna um galho. E um dia o mundo vai olhar para você, que um dia foi só uma semente de mostarda e agora é um abrigo vivo. E vai encontrar um lugar para pousar. Porque o reino não é construído sobre celebridades, mas sobre galhos enraizados em Cristo, que se estendem para fora, oferecendo sombra e frutos para um mundo quebrado. Então, não duvide da influência da sua obediência oculta. Ela está crescendo, se espalhando, tornando-se um refúgio. E se você se sente pequeno hoje, lembre-se, os pássaros virão, porque o reino dentro de você vai crescer forte o suficiente para segurá-los. Você não pode forçar uma semente a crescer, não pode acelerar o nascer do sol, nem fazer as raízes crescerem mais fundo ou os galhos se esticarem mais rápido. Isso é só com Deus. Mas aqui está o que você pode fazer. Pode protegê-la, porque o reino está plantado em você como uma semente de mostarda. Mas este mundo ainda está cheio de ervas daninhas, distrações que parecem inofensivas, dúvidas que parecem racionais, compromissos que parecem sábios, conforto que finge ser paz. Se você deixar sua semente desprotegida, as ervas daninhas vão sufocá-la antes mesmo de ela romper a superfície. Jesus alertou sobre isso quando falou das sementes que caem entre espinhos, sufocadas pelos cuidados deste mundo, pelo engano das riquezas, pelas preocupações da vida. A semente de mostarda é forte, sim, mas ainda precisa de um coração que a proteja. E o que isso significa? Significa que você guarda seu tempo com Deus como se sua vida dependesse disso, porque depende. Significa que você cria limites para sua mente, recusando deixar que medo, fofoca, vergonha ou o rolar constante das redes sociais devorem seu foco. Significa que você permanece plantado na comunidade, não se isolando, mas deixando outros te chamarem para cima e lembrarem quem você realmente é. Significa que você seca as ervas daninhas. Se alimentar a ansiedade, ela cresce. Se alimentar a distração, ela cresce. Se alimentar as desculpas, elas crescem. Mas se você alimentar a fé, regar a semente todos os dias com a palavra, dar-lhe luz com o louvor, deixar o Espírito soprar sobre ela na oração, ela vai prosperar. Porque o crescimento é negócio de Deus, mas a proteção é sua. Muitos crentes confundem isso. Querem controlar o cronograma de Deus. Quando verei o fruto? Quando terei o breakthrough? Quando os galhos vão se espalhar? Mas negligenciam o solo do próprio coração, param de cuidar da semente, desistem da oração, fazem compromissos em segredo, deixam as raízes expostas aos predadores e depois se perguntam por que nada floresce. Amigo, escute, você não pode apressar o crescimento do reino, mas pode protegê-lo. Você pode escolher arrancar a amargura no momento em que ela tenta se plantar. Pode escolher remover as distrações que roubam seu temor a Deus. Pode dizer não a relacionamentos que envenenam suas convicções. Pode dizer sim a disciplinas que parecem pequenas, mas protegem as raízes do seu chamado. Porque a semente é preciosa
e carrega o reino. E embora você não possa prever como ou quando ela vai romper o solo e sombrear todas as ervas daninhas, você pode vigiar, lutar por ela, honrá-la. Este é seu campo, esta é sua responsabilidade. Guarde a semente, Deus vai fazê-la crescer. Se formos honestos, a maioria de nós quer um Deus que opere como um holofote, grande, barulhento, instantâneo, inegável. Queremos fogo do céu que todos vejam, queremos milagres ao comando, queremos poder imediato, público, imparável, algo espetacular que silencie todas as nossas dúvidas num único momento. Mas Jesus diz que o reino é como uma semente de mostarda, minúscula, oculta, lenta, pouco impressionante, porque o poder de Deus não se curva à nossa obsessão por espetáculo. Ele não se mede pelo aplauso público ou por momentos virais. Não compete no palco do mundo. Ele cresce silenciosa, paciente, ferozmente, e ninguém pode detê-la. Esse é o escândalo da semente de mostarda, que o reino de Deus começa tão pequeno que você pode até ignorá-lo, que cresce tão devagar que você pode achar que está falhando, que se enraiza em um solo invisível e se recusa a se mostrar para receber aprovação. Odiamos isso. Cobiçamos o carneiro, a evidência, o tipo de crescimento que prova para todos que somos abençoados, escolhidos, vitoriosos. Mas a semente de mostarda nos diz que o poder do reino não precisa do seu filtro do Instagram, não se importa com sua plataforma. Não existe para fazer você parecer impressionante. Existe para transformar o mundo uma raiz oculta de cada vez. Porque é assim que Deus vence, não pelo hype, mas pela santidade, não pelo espetáculo, mas pelo crescimento humilde, consistente e imparável, não por um momento, mas por gerações. Isso é o que aterroriza o inferno. O inferno suporta fogos de artifício, suporta hype momentâneo, mas não suporta uma semente que não pode ser parada, uma semente que cresce mesmo quando ninguém aplaude, uma semente que se enraiza em segredo, que rompe rochas, concreto, lugares impossíveis e continua crescendo, não importa o que aconteça. Esse é o reino, isso é o que você carrega. Então, se hoje você se sente sem graça, se sua fé parece pequena demais, se seus sonhos parecem enterrados e se sua obediência parece invisível, não despreze isso. É exatamente o que Jesus descreveu. É exatamente assim que o reino conquista o mundo. Deus nunca precisou de espetáculo para se provar. Ele só precisa de um solo rendido. E quando ele planta algo ali, isso vai durar mais que qualquer império, mais que qualquer crítico, mais que qualquer manchete. Porque o reino é imparável. Silencioso sim, oculto sim, mas uma vez que cria raízes, nada pode destruí-lo. A menor semente ainda precisa de um bom solo. Jesus acabara de contar a seus seguidores sobre o semeador, sobre o solo pedregoso, os espinhos, os pássaros que roubam as raízes superficiais que secam. E então ele aponta para a semente de mostarda, uma pequena faísca imparável da vida do reino. Mas até mesmo uma semente de mostarda não pode crescer em solo envenenado, porque o solo é tudo. A semente pode conter todo o reino em seu DNA, mas o coração onde ela cai determina se esse reino algum dia crescerá. Amamos celebrar a semente, adoramos nos maravilhar com seu poder imparável, mas muitas vezes negligenciamos o trabalho silencioso de cuidar do nosso solo. O solo do seu coração é onde o reino vive ou morre, onde as raízes se aprofundam ou murcham, onde os galhos se espalham com poder ou são sufocados pelas ervas daninhas. É fácil pensar. Bem, a semente de mostarda é imparável, então posso relaxar. Mas, amigo, até sementes imparáveis precisam de solo disposto. Um coração endurecido não cederá às suas raízes. Um coração superficial não a sustentará nas tempestades. Um coração distraído deixará os espinhos sufocar sua vida. Deus já colocou o reino em você,
Ele plantou sonhos, visões, fé, chamados, dons, mas se seu coração não estiver disposto a permanecer mole, quebrantado, aberto e rendido, essa semente ficará dormente. Então hoje, cuide do seu solo, arranque as ervas daninhas da amargura. Quebre o orgulho que recusa a correção. Regue os lugares secos com adoração. Deixe a palavra de Deus arar cada mentira, cada mecanismo de defesa, cada lugar onde você prefere se esconder, porque o solo ainda importa. Importava quando Jesus falou da semente caindo em terra ruim. Importa agora com a semente de mostarda e sempre vai importar. Se você quer que o reino imparável floresça através de você, prepare seu coração para recebê-lo. Não se contente com uma fé superficial que celebra a semente, mas ignora o solo. Não corra atrás de revelações enquanto negligencia o arrependimento. Não peça a Deus para multiplicar seus sonhos enquanto você secretamente protege ídolos na terra. O reino é santo demais para isso, é precioso demais, é poderoso demais. Deus não busca solo perfeito, Ele busca solo rendido, com quem Ele possa trabalhar. Ele pode trabalhar com fraquezas, pode trabalhar com falhas, pode trabalhar com dúvidas, mas não vai plantar onde é rejeitado. Então abra seu coração de novo, confie que Ele arrancará o que você não pode, protegerá o que você não consegue, quebrará o que você jamais poderia quebrar sozinho, porque a semente de mostarda está esperando, e ela foi feita para o solo que diz sim. O reino de Deus não é um convidado educado, não pede permissão para existir, não implora por seu lugar no jardim, não negocia com raízes rivais. Ele domina. Quando Jesus escolheu a semente de mostarda, ele não estava apenas contando uma história sobre começos frágeis, ele estava descrevendo uma tomada de poder. Porque uma vez que essa semente cria raízes, ela se espalha, toma conta do terreno, domina o espaço, afasta tudo que tenta sufocá-la, invade cada canto até que nada ao redor permaneça igual. É assim que o reino se move, não coexistindo com as trevas, não fazendo compromisso com o pecado, não se contentando com metade do seu coração. A semente de mostarda crescerá até transformar toda a paisagem. Talvez você tenha sido ensinado que sua fé deve ser quieta, educada, não ofensiva, que você pode encaixar o reino na sua agenda, seus hábitos, seus relacionamentos, fazendo tudo conviver. Mas o reino não compete, ele conquista, ele muda sua agenda, redefine seus relacionamentos, chama você para abandonar hábitos que jamais imaginou largar. Ele cresce tão profundamente, tão intensamente, tão incansavelmente, que toma conta de todos os lugares que você costumava chamar de seus. E é exatamente isso que Jesus quis. Ele não plantou uma semente de mostarda em você para decorar sua vida com um hobby espiritual. Ele plantou para abrir seu mundo, para reivindicar cada centímetro dos seus pensamentos, sonhos, família, propósito. É imparável porque é santo. É imparável porque é dele. Então, deixe-o dominar você. Pare de tentar guardar um cantinho para a amargura. Pare de proteger uma erva daninha oculta de orgulho. Pare de dizer a Deus onde ele pode ou não crescer, porque o reino vai avançar, vai expandir, vai invadir. E se você permitir, vai descobrir que aquilo que parece assustador no começo é a maior liberdade da sua vida. O reino de Deus vai te preencher até não sobrar espaço para vergonha. Vai te preencher até não sobrar espaço para vícios. Vai te preencher até não sobrar espaço para maldições geracionais. Vai te preencher até não sobrar espaço para uma vida que se curva ao medo. Esse é o poder da semente de mostarda. Ela não pede espaço educadamente, ela substitui. E quando essa semente cresce em você, a atmosfera muda, sua casa muda, suas amizades mudam, seu legado muda, sua herança espiritual muda, porque o reino não vem para competir com o que você tinha, ele vem para dominar o que você tinha e transformar você da raiz aos galhos.
A igreja primitiva ouviu a parábola da semente de mostarda e nunca a esqueceu. Eles eram pequenos, perseguidos, sem poder, sem apoio governamental, sem status social. Reuniam-se em salas escondidas, em catacumbas, em casas que podiam ser invadidas a qualquer momento. Eles eram a semente, pequena, vulnerável, frágil. Mas lembravam das palavras de Jesus: a menor das sementes se torna a maior das plantas do jardim. Eles se apegaram a essa promessa. Acreditaram que o que parecia impotente poderia se tornar imparável. Acreditaram que suas orações sussurradas em becos um dia abalariam nações. Acreditaram que sua adoração escondida, seu perdão teimoso, seu sangue derramado em arenas, se tornariam uma árvore tão vasta que o mundo inteiro repousaria em seus galhos. E eles estavam certos, porque foi exatamente isso que aconteceu. Roma tentou esmagar a semente de mostarda, mas não conseguiu. Imperadores tentaram queimá-la, mas ela só ficou mais forte. A espada tentou silenciá-la, mas não conseguiu matar sua raiz. A semente de mostarda se espalhou, incontrolável, inabalável, até dominar todo o império que antes zombava dela. Eles sabiam algo que esquecemos. O reino cresce justamente onde é resistido. A perseguição não o detém, a fraqueza não o enfraquece, a vergonha não enterra, a pobreza não pode arrancá-la. O reino cresce através da resistência, através das lágrimas, através das cruzes, através da perda, até que um dia se torne um refúgio para o próprio mundo que tentou destruí-lo. Perdemos essa perspectiva. Medimos o favor de Deus pelo nosso conforto, medimos o crescimento do reino pelos seguidores e aplausos. Medimos a saúde espiritual pelo quanto o mundo gosta de nós. Mas a igreja primitiva media o sucesso do reino por uma coisa: ele continua crescendo mesmo quando tentam matá-lo. Por isso eles cantavam acorrentados, por isso recusavam se curvar, por isso oravam em celas de prisão, porque acreditavam que a semente de mostarda estava agindo, mesmo quando todas as evidências diziam que ela havia morrido. E amigo, você precisa dessa perspectiva de novo, porque sua cultura pode nunca te celebrar, sua família pode nunca te entender, sua obediência pode custar tudo o que você achava que precisava. Mas se a semente for real, ela ainda crescerá. Eles não podem matar o que Deus plantou. Eles não podem silenciar o que Deus ordenou. Eles não podem parar o reino, não importa quão pequeno ele comece. Não importa quão escondido pareça. Não importa quão impossível pareça. Então, recupere a coragem da igreja primitiva. Pare de buscar facilidade e comece a plantar a verdade. Pare de correr atrás de aceitação e comece a regar suas raízes. Pare de se preocupar se o mundo aplaude e comece a viver para o rei que prometeu. Embora seja a menor de todas as sementes, ela se torna a maior das plantas do jardim. A semente de mostarda ainda cresce. Ela cresceu através de Roma, ela cresceu através da perseguição, ela crescerá através de você. A semente de mostarda não terminou numa parábola, não ficou trancada num pergaminho empoeirado. Ela ainda está crescendo através de você. Você é o solo vivo. Você é o portador da semente do reino. Você é o lugar onde Deus plantou o imparável. Talvez você não se sinta imparável. Talvez suas orações pareçam fracas, sua fé pareça frágil, seu impacto pareça invisível. Mas é exatamente por isso que Jesus escolheu a semente de mostarda, para mostrar que pequeno nunca é uma desqualificação, é um convite. Sua obediência é a semente, seu arrependimento é a semente. Sua coragem de ficar de pé enquanto outros se curvam é a semente. Sua adoração escondida é a semente. Sua disposição de amar, mesmo que custe tudo, é a semente. E Deus a fará crescer,
porque o reino não é construído em superestrelas, é construído na rendição, é construído nos corações que dizem sim em segredo, é construído na fidelidade que ninguém vê, até que os galhos explodam à vista, e esses galhos continuam se expandindo a cada vez que você compartilha o Evangelho, a cada vez que perdoa o que deveria ter te envenenado, a cada vez que recusa se curvar ao compromisso, a cada vez que intercede por uma geração perdida nas trevas, a semente de mostarda cresce. As palavras de Jesus ainda estão vivas em você. Embora seja a menor de todas as sementes, ela se torna a maior das plantas do jardim. O reino não será parado pela cultura, não será parado pela política, não será parado pela ascensão e queda de impérios, não será parado pelas suas fraquezas, não será parado pelos seus medos. A semente de mostarda é imparável, e se você pertence a Cristo, isso significa que você também é. Talvez ninguém te aplauda, talvez ninguém veja sua fidelidade, e talvez você se sinta enterrado sob responsabilidades, dúvidas ou um passado que gostaria de mudar. Mas, amigo, você não está enterrado, você está plantado. E coisas plantadas rompem, coisas plantadas transformam o chão ao redor, coisas plantadas fazem espaço para os pássaros encontrarem sombra. Você é essa semente, você é essa árvore, você é esse galho que se estende longe. Essa parábola não acabou, ela ainda está se cumprindo em cada pessoa que se recusa a desistir, que se recusa a diminuir, que se recusa a acreditar que sua pequena obediência não vale nada. Deus ainda está crescendo o reino através de você. Você faz parte dessa tomada imparável, e um dia toda tribo, língua e nação descansarão nos galhos do que Jesus começou e do que você escolheu carregar. Seu pequeno sim é suficiente, não porque você é grande, mas porque Deus é. Não porque sua fé é perfeita, mas porque o reino é imparável. Não porque suas circunstâncias parecem promissoras, mas porque a semente que ele plantou não pode ficar enterrada para sempre. Você tem medido sua fé pelo tamanho, mas o céu mede pelo seu abandono. O menor sim, sussurrado em lábios trêmulos, pode abalar impérios. A menor oração, feita em segredo, pode libertar uma família. A semente mais frágil, confiada a Deus, pode crescer numa árvore que transforma gerações. Esse é o mistério da semente de mostarda. Deus nunca precisou da sua força. Ele só precisou da sua rendição, porque toda colheita começa na invisibilidade. Toda vitória do reino começa com uma alma que diz: eu vou confiar aqui. Todo movimento imparável de Deus começa com alguém que ousa plantar aquilo que parece pequeno demais para importar. Amigo, e se essa pessoa for você? E se você estiver segurando o próximo galho que vai abrigar os feridos? E se seu sim hoje for a faísca de uma colheita global que você ainda nem consegue ver? E se toda desculpa, todo medo, toda voz dizendo que você é pequeno demais, for o inimigo tentando silenciar essa tomada do reino que vai começar através da sua vida? Não enterre sua obediência. Não esconda sua semente. Não peça desculpas pelos começos pequenos. Ofereça-a. Ofereça sua semente de mostarda ao Deus, que é especialista em crescimento impossível. Ofereça sua semente de mostarda ao Rei, que conquista através da rendição. Ofereça sua semente de mostarda àquele que prometeu. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das plantas do jardim. Ele não vai desperdiçar seu sim. Não vai ignorar suas lágrimas. Não vai desprezar sua coragem silenciosa. Ele a fará crescer até que se torne uma árvore de bênção, um refúgio para almas, um testemunho de que o reino está vivo e é imparável. Então, hoje, diga sim. Confie nele. Plante a semente. Regue-a com oração. Guarde-a com arrependimento.
Enraize-a na palavra e deixe que ele a faça crescer além do que você jamais poderia pedir, pensar ou imaginar, porque seu pequeno sim é a semente de uma colheita global. Oração. Senhor Jesus, eu te ofereço minha semente de mostarda, minha fé pequenina, minha obediência trêmula, meus sonhos frágeis, minhas esperanças escondidas, meu sim imperfeito. Plante-a em teu reino, enraize-a em tua misericórdia, faça-a crescer pelo teu espírito, que ela se torne um galho para os quebrantados, um lar para os sem esperança, um testemunho do teu amor imparável. Arranque toda a erva daninha em mim, guarde meu solo do medo e do compromisso, fortaleça-me para ficar firme enquanto outros se curvam. Use minha vida para levar teu reino adiante, até que toda nação, todo vizinho, toda geração encontre descanso à sombra do que tu cultivaste em mim. Eu confio em ti, Senhor. Faça crescer teu reino através de mim, por menor ou escondido que eu esteja. Amém.